turma, Augusto Ribeiro da Oficina de Computadores e Informática, em mais um vídeo aqui para vocês, né? Eu, como todo mundo, né, estou também na quarentena, né, esperando e acreditando em Deus que muito em breve isso vai acabar e todos nós possamos voltar às atividades normais. Mas nem por isso eu também vou ficar parado a ver navios, né? Porque eu não estou de férias, não estou descansando, eu não estou relaxando, né? Muito pelo contrário. Porque nós que temos empresa, pequenas empresas, a gente fica mesmo sem saber o que fazer e nem para onde ir, né? E nesse contexto eu prefiro continuar trabalhando, continuar seguindo a vida, né? Mesmo dentro de casa, trabalhar em home office, gravando os meus vídeos, gravando as minhas informações, né? E levando para todos aqueles que precisem de porventura de alguma dica momentânea nesse tempo que estamos vivendo, né? Porque até se seu computador quebrar, se sua máquina der algum problema, você não tem aonde ir, porque esses serviços estão bloqueados e fechados aí, né? Com medida provisória, sem poder abrir, sem poder fazer muita coisa em função disso. Bem, turma, eu também quero agradecer a todos aí que estão curtindo o meu canal, curtindo meus vídeos, né? Assistindo as minhas informações, fico muito feliz com isso, tenho tido um retorno muito bom. As pessoas têm procurado, têm feito suas perguntas, né? E eu tenho procurado responder na medida do possível, porque tem chegado bastante pergunta e eu estou tentando fazer passo a passo e de maneira bem explicada para que todos possam entender o que fazer e como fazer, né? E em muitos dos casos tem dado certo e as pessoas têm conseguido resolver os pequenos problemas que acontecem para dar continuidade no uso da sua máquina. Mas esse vídeo daqui hoje eu venho gravar para trazer uma dica também para vocês, né? Eu tenho recebido alguns questionamentos a esse respeito. Vamos dizer, particionamento de disco, eu devo fazer ou não? Então, o que eu vou passar para vocês aqui é exatamente a minha ideia e a minha opinião a esse respeito, né? Eu estou aqui no computador da minha casa, né, da minha oficina, da minha assistência, né? Mas dá para dar, eu não tenho assim um recurso assim para poder mostrar manualmente, mas já dá para ter uma ideia a respeito do que eu vou falar. Bem, para que se possa entender o que é o particionamento de disco. Particionar um disco é dividir ele em partes na metade ou alguma parte dele para que se possa usar essa parte dividida como área de armazenamento. Ou seja, um local onde você vai colocar seus arquivos, seus backups, seus programas para instalação futuro, né? E se tem a ideia de que isso daí é bastante seguro, né? Que se você fizer esse particionamento, essa divisão no seu disco, você guardando os seus arquivos ali, isso vai ficar seguro, vai ficar resguardado, livre de algum problema futuro, no caso de algum dano, de alguma perda nesse sentido. Como eu falei em um vídeo meu anterior, eu pessoalmente não concordo com esse tipo de ação. Porque é interessante observar que o disco é um só, mesmo que você particione, mas ele continua sendo o mesmo disco. Então você vai fazendo isso, você vai colocar o quê? Os programas em uma partição, de um lado, e os seus arquivos do outro. Então, a velocidade do computador ele não se dá só pela quantidade de memórias. O disco ajuda bastante, porque como eu já expliquei, o disco ele passa a ser a continuidade do arranque das memórias. Então, quanto mais espaço tiver, mais veloz ele fica. Por quê? O programa Windows, ele é um programa que quando você instala o Windows ou qualquer programa ou qualquer outro sistema operacional, quando você instala, ele entra com todos os programas compactados. Então, quando você clica em um ícone daquele, você vai executar o programa, abrir o programa. Naquele momento, ele está fechado, até o passo de você clicar para que ele possa abrir. É diferentemente de programas anteriores, né? Que como eu já tenho mais de 30 anos que trabalho na área de informática, eu comecei a trabalhar com MS-DOS. Então, os programas antigamente, o programa vinha totalmente aberto dentro de um disco. Você dava um comando e entrava no programa. No caso de hoje, os programas já vêm dentro de uma pasta armazenado, mas vem fechado. Quando você clica no ícone, você abre o programa e entra nele. Então, quanto mais espaço o HD tiver, mais rápido o acesso vai ser ao programa, mais rápido vai ser a gravação, porque à medida que você vai trabalhando com os programas, eles já vão gravando automaticamente. Então, se você tem programas como CorelDRAW, como AutoCAD, como programas assim que trabalhem com arte, né, que trabalhem com gráficos, então quando você for fazer a gravação, ele vai ficar mais lento, porque ele vai compactar, ele vai
fazer toda a edição do programa, como é que eu quero explicar, vai fazer a programação toda para poder fazer aquela gravação do trabalho que você está realizando. Então ele passa a ficar lento. E muita gente acha que essa lentidão é por conta de memória, é porque o computador não presta, porque o computador é velho, é coisa dessa natureza. Então não é isso. Então a velocidade do computador é uma junção de velocidade de processamento, de armazenamento, que é o disco, e de memórias. Então é um conjunto que faz com que sua máquina fique mais rápida. E se o disco não tem essa possibilidade, seu computador vai ficar lento naturalmente. O outro ponto, porque eu não concordo, é o quê? Se você tem o disco particionado e você coloca os seus arquivos lá, quando você for procurar os seus arquivos, você vai estar acionando a unidade de armazenamento, que é a partição, no caso aqui é a partição B, vou me referir como A e B, onde estão os programas e B os arquivos. Então você vai ter que ir à unidade B para buscar os seus arquivos. Ou seja, você está transpondo uma barreira para chegar até lá, pegar os arquivos e trazer para a unidade A. Então tudo isso é uma movimentação muito grande, você faz um impacto muito grande dentro do disco, para que ele vá lá, volte, busque, traga e abra para fazer você funcionar. Por quê? Você vai estar com os programas de um lado e os arquivos do outro. Então vai ficar uma coisa, uma barreira entre eles. E você tem que transpor essa barreira para poder fazer funcionar. Então, muitos dos problemas que eu recebo na minha oficina em relação a esse tipo de coisa é porque geralmente, e na sua maioria dos casos, o problema só se dá na partição de armazenamento. Então, toda vez que... Porque quando você liga o computador, que ele vai dar acesso ao sistema, o disco, a agulha do disco, ele dá uma geral em todo o disco, para ver se está tudo certo ou não, e retorna para o ponto inicial e abre para que os programas entrem. Então, muitos desses problemas têm acontecido na partição. Quando ele vai dar essa geral, ele encontra problema na partição e não abre. Aí começa a aparecer aquela tela azul, que é chamada a tela da morte, né, que muitos denominam dessa maneira, mostrando que você não pode mais ter acesso aos programas, porque ele danificou alguma coisa na execução de acesso aos programas, ou ao programa, ou ao próprio sistema da máquina. Então, é outro ponto porque eu não concordo. E o terceiro ponto, que só me referi a esses 3 pontos aqui, para mim são os mais relevantes, é que, como eu falei anteriormente, mesmo que você particione, o disco é um só. Você não está tendo 2 discos no seu computador. Então, se der pau no disco, você perde tudo que está nele. Você pode perder, não digo nem sei graça, mas você pode perder tudo que está nele. Tanto o sistema como os arquivos que estão nele. Então, o interessante é que se você tiver essa ideia, ou alguém lhe der essa ideia, que os seus arquivos estão seguros, estão resguardados, porque se tiver algum problema, você só vai mexer na unidade que está os programas. Isso é totalmente errado. O certo é você adquirir um pendrive de um armazenamento alto, um HD externo, e você copiar os seus dados e passar para eles. Como da mesma forma, eu levanto a questão de que, se você for colocar seus dados em um pendrive ou no HD externo, é importante que quando você for precisar de algum arquivo daquele para trabalhar, você transporte o arquivo do disco para o seu computador. Porque se você ficar utilizando o HD ou o pendrive da mesma forma que você faz com a partição, vai dar pau no disco. E eu canso de receber muita gente atrás de querer que eu recupere dados do seu HD externo, do pendrive, justamente por esse tipo de problema. Porque essas unidades, elas não são unidades de trabalho. Então o giro dela é mais lento do que a unidade de trabalho. Ela não tem, a especificação dela é para que você armazene seus dados, guarde seus dados e retire quando precisar. Então você tem que retirar os seus dados, utiliza e depois retorna de volta guardando as alterações que foram feitas em seus arquivos ou em seus programas. Então esse é o terceiro ponto pela qual eu não concordo. É de certo que pode ter muita gente aí que não pensa assim, mas até o momento eu não vi nenhuma finalidade, nenhuma razão para que se possa fazer particionamento de disco. Para mim não tem funcionalidade nenhuma, porque além de todos desses casos que eu citei, na minha assistência cansa de chegar muitos computadores com problemas de sistema, de disco, justamente por essa questão, porque está na unidade particionada. E muitas das vezes eu não tenho nem acesso à unidade. Em alguns casos já teve até de perder mesmo os dados, porque não teve como. Ou formatava, eu não tinha acesso aos discos. Então, eu formato, como eu também tenho um sistema, eu também tenho recursos de poder fazer a recuperação dos dados,
E então eu tenho tido sucesso justamente por isso, porque eu faço a formatação, eu libero o disco e depois tento a recuperação dos dados. Mas nesse caso também não quer dizer que todos os dados passem 100%, né? Sempre há perdas de algum arquivo ou de alguma coisa de importância do cliente. Então eu estou gravando esse vídeo agora justamente para que você tenha ideia sobre uma posição sobre essa situação que eu estou passando para vocês aqui agora. Eu aconselho que nunca particione disso. Utilize o disco como ele é, da maneira como ele vem, com todas as suas áreas de armazenamento, com espaço total para que você possa trabalhar mais tranquilamente, os programas possam ter um espaço de trabalho mais adequado para essa finalidade. Então é isso aí, gente. É mais uma explicação que eu venho passar para vocês. Nesse período de quarentena eu vou tentar trazer mais algumas informações para vocês aí a esse respeito. Se houver dúvidas ou alguma coisa que eu, porventura eu tenha passado aqui sem explicar, pode deixar a sua pergunta, deixar a sua dúvida que eu prontamente irei responder. Mas vejam só, eu não tô aqui desafiando a ninguém e nem criando polêmica com esse defeito. Eu estou falando pela coisa que eu acho que é correta e pela prática que eu tenho de ver durante esses 30 anos esse tipo de coisa acontecer, né? Que não é de 30 anos, mas de tempo para cá, e ver que isso não tem função nenhuma operacional. Bom, Tom, é isso aí. Se vocês gostaram, curta, compartilhe, divulgue os meus vídeos, né? Passe para frente para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. E quero dizer, se você tiver alguma dúvida, ou qualquer dúvida que você tenha a respeito de lidar com o seu computador, pode ligar para mim, ou pode passar sua mensagem para fazer a sua dúvida, que eu, além de responder, vou responder publicamente, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos dos que estão acompanhando o meu canal e de muitos que vão à internet em busca de uma resposta correta. Muito obrigado a todos, até a próxima, fui!